Conselho Deliberativo da Igreja. Prezados irmãos, nós precisamos, primeiramente, saber o que representa para nós. E quando tocamos nas preciosidades de Deus, o que eu digo, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó, Profeta Santo Irmão Aldo, eu sempre procuro buscar, mostrar à igreja princípios de valores, porque, irmãos, é difícil fazer uma avaliação se eu não as compreendo, se eu não as entendo de valor. É preciso entender. E para entender, eu tenho sempre procurado mostrar à igreja o valor do amor de Deus pelo ser humano. O valor de Deus ao homem e à mulher santos no Senhor. Nós sabemos que esse Deus, em determinada ocasião, Ele deixa o seu trono. A palavra nos diz, nas primeiras páginas sagradas, que Ele vem a um lugar onde é vazio. E Ele cria todas as coisas. Ele, como a sua palavra, vai formando tudo. Haja terra, haja mar, haja rios, haja plantas, haja flores, e vai dizendo haja e vai formando tudo. Nós já aprendemos isso por diversas vezes. Mas nós aprendemos também que quando Ele conclui esta base, esse fundamento sólido, perfeito, puro, lindo, maravilhoso, que aliás, quando perguntamos ao ser humano qual é a obra mais linda de Deus, ele diz a natureza. Após tudo isso, ele muda o verbo e ele diz: agora façamos o homem à nossa semelhança. Primeira prova de que o Filho estava com ele. Ele não estava sozinho, porque ele disse: façamos. Jesus já existia com ele. E ele faz o homem. E de que forma? Também, desde menino, criança, somos sabedores, conhecedores de que o Pai pega daquela terra que Ele disse haja, faz ali uma estátua, um boneco, sopra as narinas, dá o fôlego da vida e faz o homem. Sabemos também que quando Ele vê a solidão do homem, Ele diz, é necessário dar-lhe uma companheira. Ele faz com que ele tenha aquele sono, tira uma de suas costelas e faz a mulher. Então já sabemos como Deus nos ama, de uma forma muito especial. Até porque, enquanto Ele criou a natureza, Ele disse haja. Mas quando Ele falou, eu vou criar o homem, vamos fazer o homem, aí Ele colocou suas santas mãos a construir o homem e a mulher. O homem e a mulher não é apenas obras da palavra de Deus, mas sim obra da palavra e das mãos de Deus. E das mãos de Deus. Existe aí uma forma, uma razão especial para todos nós, seres humanos, homens e mulheres, ter consciência plena que somos obra da mão de Deus. E que o valor foi imenso, é um amor muito, 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 muito grande, extraordinário. E eu tenho sempre dito,
somos a obra mais linda de Deus. A natureza, ela vai estar no segundo lugar. Você, o Senhor, a Senhora, é a obra mais linda de Deus, porque é obra das mãos e da palavra de Deus. Quando na verdade a própria palavra de Deus nos afirma que nem os anjos dos céus foram feitos pelas suas mãos, mas foram feitos apenas pela tua palavra. O Senhor não, a Senhora não, você não. Você é obra da mão. Ele usou suas mãos e te construiu. Mas nós sabemos também, meus irmãos, que este homem e esta primeira mulher, ambos pecaram, desobedeceram aquilo que o Pai lhes orientou. E não, até porque alguém diz, mas pecou. Pecou porque quiseram. Mas foi uma tentação. Opa! Ele foi autêntico e ele foi claro. Ele disse para eles o que eles deviam viver, como devia proceder, como devia agir, e ainda disse mais: dessa árvore se comer, certamente morrerá. Ele já até falou o que seria a condenação. Então não houve engano. Não houve falha da parte de Deus em momento algum. Ele deixou claramente explicado. A verdade é, o homem pecou, a mulher pecou. E nós sabemos, irmãos, que diante desta circunstância, o nosso Deus sempre viu, Ele observou, Ele observa aquele homem e aquela mulher que Ele criou-os com tanto amor, de uma forma tão especial, tão magnífica, sofrendo. E por que sofrendo, pastor? Porque a função, a missão do encardido é escravizar e não amar. Ele até diz que ama, mas ele ama para escravizar, ele ama para denegrir, ele ama para maltratar, ele ama para ferir, ele ama para matar. É diferente do amor do Pai. E Deus então disse: não, eu não posso deixar assim, preciso mudar, eu preciso formar homens diferenciados, homens capazes, dotados de unção, de virtude do Espírito Santo, homens que queiram trabalhar na seara, homens que queiram fazer a diferença. E ele buscou. Ele formou, ainda com muita luta mesmo. Porque se nós, o primeiro que eu vou citar aqui, o profeta Moisés, se nós observarmos a luta de Deus na vida desse profeta, desde o seu nascimento, que nasceu numa época dificílima, eu não posso explicar porque a hora não me permite, mas nós vamos ver que todos eles passaram por lutas imensas. E aí ele forma então o santo profeta Moisés. Chega o dia, chega o momento em que ele precisa levá-lo, que não é mais possível a Moisés permanecer. Ele prepara primeiramente alguém para prosseguir o ministério do santo Moisés. Ele prepara o santo Josué. Chega o momento em que ele precisa levar o santo Josué. Ele prepara quem? Ele prepara o santo Elias. Chega o momento que ele precisa levar o santo Elias. Ele prepara quem? O santo Eliseu. E assim, meus irmãos, sucessivamente, o nosso Deus está formando homens dotados, homens cheios de unção e de virtude. Para quê? Para um único, eu disse, objetivo: resgatar o homem e a mulher do pecado, trazê-lo de volta para Ele. Mas deixa estar que um dia chega em que Ele observa a humanidade e não está fácil formar um outro. Não tem nenhum preparado ainda a tal ponto. Mas desta vez,
ele vai encontrar no coração de uma mulher, de uma jovem pura, santa. Ele vai encontrar em uma mocinha chamada Maria. E quando ele encontra aquela pureza, menina dotada de virtude, de unção do seu espírito, nascida em um lar santificado, em um lar honrado, filha de pessoas tementes, ligadas a Deus. Aí então o nosso Deus toma uma decisão. Decisão essa que cumpre inclusive as profecias, entre elas a de Isaías. Eis que enviarei o meu filho amado. E São João, lá no capítulo 3, do verso 16, ele nos confirma isso. Ele diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu tenho dito sempre à igreja, eu tenho dito sempre, eu gosto muito da essência da palavra de Deus, e a essência está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado. Para quem? Para todo mundo? Não, foi não. Não é o que João escreveu lá no capítulo 3, no verso 16. Para todo aquele que nele crê. Quem crê, quem confia, quem ama, obedece. Nós vamos chegar lá. E então começa o Natal de Jesus. A partir daí então, toda esta preparação, todo este preparo, onde concluímos nestas palavras que acabei de ler no boletim. Noite linda, esplendorosa, anjos anunciando aos pastores em Belém, a milícia cantando. Que grande bênção. Aí eu pergunto, ainda tens dúvida? O que representa o Natal para nós, filhos de Deus? Representa tudo. É o início. É o primeiro passo do nosso Deus em um resgate diferenciado ao homem e à mulher que viviam no pecado. Naquela noite nos céus de Belém da Judeia, e naquela humilde estrebaria deu-se início a um novo período da raça humana. Surgiu a vida e o reino dos céus na pessoa de Jesus. E mais tarde o santo apóstolo vai dizer: e o verbo se fez carne. Meus queridos e amados irmãos apostólicos, nós contemplamos, nós alcançamos um período em que os céus é por nós, em que fazemos parte de uma escolha preciosíssima de Deus. E eu tenho dito muito nessa escolha praticamente em quase todos os sermões que tenho preparado para pregar, onde ele diz para nós abertamente: não escolheste-vos a mim, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. E por que isso?
Eu vou lhes explicar, meu irmão. Somente com a explicação, somente com o entendimento dos céus, através do nosso santo irmão Aldo, é que é possível que o Senhor, que a Senhora, que você, meu irmão, meu amigo internauta, possa compreender verdadeiramente o porquê deste grande milagre na vida do povo de Deus. Na vida do povo de Deus, na vida daqueles que crê. E é a palavra de Deus. Ele amou a todos nós. Aquele amor profundo. É este amor que nos dá o Filho. Mas Ele não dá para qualquer um. Ele não concede a qualquer um que quer ferir, que quer crucificá-lo pela segunda, pela terceira, pela quarta e pela muitas outras vezes, como o mundo tem feito. Ele dá para todo aquele que nele crê. É preciso crer. Mas e por que agora? Prova, pastor. Prova, pastor, qual é a prova que o Senhor tem nisso? A prova está na palavra. Não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. É João capítulo 15. Se não bastasse, vai lá em 1 Pedro 2,9. Vós foste eleito de Deus. Quando eu nem sabia que participava de alguma eleição, eu sou apresentado como eleito já. E não é eleito pelo homem, é eleito do céu. É eleito de Deus. Sou escolha viva, poderosíssima do Pai. E é Ele quem diz, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi. Prova, pastor. Até então eu falei de Moisés. Eu falei do santo Josué, que prosseguiu o ministério de Moisés. Eu falei do santo Elias, que prosseguiu o ministério do santo Josué. Eu falei do santo Eliseu, que prosseguiu o ministério do santo Elias. Mas eu agora estou falando do Natal de Jesus. Eu não estou falando mais de um homem dotado do Espírito, dotado da sabedoria de Deus. Eu estou falando do Filho de Deus, do primogênito de Deus. Eu estou falando de alguém que é insubstituível. Não tinha ninguém pronto, preparado, tanto que não tinha, que quando ele promete o outro Consolador, ele chama seus discípulos e ele diz, eu vou rogar ao Pai para enviar o outro. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é que demorou tanto, mas a demora também está escrita, está registrada. Haverá grande silêncio entre os céus e a terra. E por que houve o silêncio? O silêncio houve porque não tinha ninguém capaz de substituí-lo. Era necessário que ele preparasse, era necessário que ele formasse alguém para dar continuidade e que era alguém da sua promessa. É aí que eu quero mostrar para o Senhor, para a Senhora, São Paulo pregando à igreja em Coríntio, lá em Corinto, e ele escreve, no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Por que será que ele escreveu que era no fim? O que é que nós temos vivenciado nesses últimos dias, meus irmãos? Se não é o fim, esse é o início, mas início de fim. A palavra de Deus diz isso. Não quer aceitar isso? Rasga a Bíblia. Porque a palavra de Deus está nela. Apocalipse. Para aquele que chorava, que era o único que permanecia de todos eles, que folheava pergaminhos e que via as promessas. A Bíblia diz que ele chorava. Falava, não vai cumprir? O que é que aconteceu? E Deus então arrebata o seu espírito. E diz para ele, o anjo diz para ele, João, registra, ou seja, escreve, João, tudo o que você vê, que você está vendo,
e o que você está ouvindo. E uma das coisas que ele escreveu, e está bem clara: o dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Que bênção, que glória, meus irmãos, eu fazer parte de uma igreja santa dos céus, que ganhou o Consolador, que ganhou o último pastor por excelência de Jesus, e que fora visto, que fora mostrado lá para João naquele período, naquela época, naquele momento de tristeza dele, quando o anjo disse para ele escrever, para ele registrar, e ele escreve o livro do Apocalipse. O dia chegará que Deus vai reassumir. E aí, eu quero dizer para os irmãos, eu gosto muito de explicar sobre esta palavra. Isto não significa que Deus tenha deixado de ser Deus em momento algum. Qualquer pessoa pode ter um cargo, e ele pode dizer: olha, eu vou me afastar por um tempo. Eu quero ver como vai ficar essa situação. Depois eu tomo uma decisão. E Deus, diante desse silêncio, ele foi observar, ele foi procurar, ele foi formar, ele foi criar alguém. Por isso houve o silêncio. E reassumir. Ele voltou, não significa que ele tenha deixado de ser Deus. Ele abençoava sim, meu irmão. Um aqui, outro ali, outro mais ali, outro mais acolá. Aqueles que permaneciam na obediência. Mas chegou um dia, que é o dia que ele disse que ia chegar, em que ele ia reassumir o poder e que ele ia dar galardão aos santos, e deu. Quantas vezes o nosso santo profeta irmão Aldo mostrou para nós e mandou até o pastor anunciar de púlpito: fale para a igreja que hoje esteve conosco tal santo, tal santo, tal santo, tal santo apóstolo, estiveram aqui. Não se cumpre a palavra de Deus? Que o dia chegaria em que ele reassumiria o poder e que ele daria galardão aos santos e profetas? Os santos dos céus então passaram. Mas quando foi esse dia, pastor? Me recordo com muita clareza. O ano de consumação, 1954. Quando é levantado a primeira tenda. Quando é hasteada uma tenda em um lugar e começa a ação do Espírito Santo sobre aqueles que estão ali. E ali naquele meio, Jesus levanta duas pessoas, que é o nosso santo bispo e a missionária Odete, como escolhidos, preparados para dar o primeiro passo, para alavancar a igreja do reino dos céus. E deixa estar que ele já havia preparado o Consolador, e deixa estar que ele já havia feito tudo certinho, até o sucessor para o Consolador, nascido nas mãos do Consolador, o nosso santo profeta para pastor por excelência nesta igreja. Irmãos, nada aconteceu por acaso, nada aconteceu por uma mera coincidência, mas foi por uma palavra dita, escrita, registrada dentro do livro sagrado. Não somos embasados em filosofias, não, mas embasado em um livro que é sagrado e que está registrado nele. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, fontes de sabedoria virão sobre si. É necessário o entendimento desse livro, porque não basta apenas ler, mas é preciso estudá-lo. Por isso já diz Santiago: se alguém tem falta de sabedoria, dobre o joelho ao chão e peça, que é gratuito, não custa um centavo, é de graça, mas tem que querer. É preciso querer, é preciso aceitar o que vem do céu, e não o que está dentro da minha cabeça, porque eu vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, aquilo que eu estou achando que eu posso. Não, é preciso falar aquilo que vem do céu. Por isso ele também disse: buscar as coisas do alto, buscar a sabedoria de Deus. É amor. Mas ele disse também, meus irmãos, e eu quero relembrar aqui agora, principalmente para aqueles que não sabem valorizar, que não sabem o que significa o Natal de Jesus.
Ele disse também, Mateus capítulo 24, verso 12, o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos se esfriarão. Alguns até convertidos serão confundidos. Mas e agora? Irmãos, o encardido não é surdo e não é mudo. Ele é atento e ouve muito bem. E ele continua a lutar contra esta igreja. Ele continua a lutar contra o povo de Deus na terra. Vou lhes dar um exemplo. Ele, através dessa pandemia, dessa doença que tem aterrorizado a humanidade, ele tem feito o amor de muitos se esfriar. Ele tem. Mas, pastor, é verdade isso? Como assim? Me explica, pastor. Mateus 11, 18. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus está lhe convidando para uma aproximação pessoal com Ele. O que é que o encardido está fazendo? Lutando de todas as formas para fazer os irmãos cada dia ficar mais longe um do outro. Cada dia ficar mais distante. Ele luta ou não luta? Mas eu preciso compreender, eu preciso entender que Jesus me convida, eu preciso saber que Ele me deu o Espírito Consolador, eu preciso crer que Ele me deu o último profeta, pastor por excelência, e que tem lutado e está lutando incansavelmente, pela minha, pela tua, pela nossa, pela vossa vida. Mas eu preciso querer, eu não posso, meu irmão, minha irmã, apenas pensar ou imaginar, eu estou com a Santa Avó Rosa, eu estou com o irmão Aldo, isso aconteceu. Não, irmã, é porque a Santa Avó permitiu, é porque o irmão Aldo deixou. Olha, está sendo assim, a minha vida está um tormento. E lógico que vai estar um tormento, e vai ser cada dia pior. Está se distanciando de Jesus, ele disse para o Senhor, para a senhora, vinde a mim que estáis cansado, oprimido, abatido, ferido, machucado, vem a mim. Eu ainda hoje preguei a linha parecida e eu disse à igreja, esse querer é um querer muito lindo, mas ele exige de mim, do Senhor, da senhora, de você. Primeiro eu já mostrei aqui, ele exige que para receber Jesus é preciso crer. Ele só vai fazer parte da vida daquele que crer. Agora eu quero dizer para o Senhor que ele repete isso lá em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Ele repete. Se alguém quer vir após mim, esse Jesus, ele é fantástico, ele é maravilhoso, porque ele não deixa ninguém enganado. E ele também não cobra não. Ele não vai falar para você, tem que vir. De jeito nenhum. Nesta igreja, ela é assim. O irmão Aldo nos ensinou assim. Eu tenho dito que tudo que o irmão Aldo nos ensinou, ele aprendeu de Jesus e com Jesus. Os irmãos já devem ter observado boletins. E é interessante que isso prevalece, viu? Não foi só no tempo dele, na vida do corpo, não. Hoje é a nossa direção. E eu digo até porque é uma virtude, é o poder do irmão Aldo trabalhando na mente que estão lá para não mudar isso. Isso não pode mudar.
E eles colocam ainda como o irmão Aldo colocava, e irão colocar sempre, tenho certeza disso. Sempre essa frase, os que quiserem, se quer ser feliz. O irmão Aldo falava muito isso. É a expressão de Jesus. Expressão de Jesus. Mateus capítulo 16. Se alguém quer vir após mim, eu preciso querer. O Senhor, você precisa querer. Agora, se você quer, olha o que ele diz. Renuncie a si mesmo. Oh, é aí que está a dificuldade de muita gente. Renunciar a si mesmo, meu irmão, minha irmã. Renunciar a si mesmo é falar consigo próprio. É colocar o teu joelho no chão e falar: Senhor, a partir de hoje eu sei o valor do teu Natal. Eu sei o que representa, Senhor, a tua chegada aqui nesta terra. Eu sei o que valeu o sacrifício, a dor, as calúnias que suportou, as injúrias que foram feitas sobre Virgem Maria, sobre tudo que ela passou, para ir lá naquela manjedoura um dia, e ali naquele lugar tão humilde e singelo, o Senhor chegar. E o Senhor determinar o que determina agora. Renuncie a si mesmo. É renunciar o pecado. É renunciar o seu eu, porque eu posso, porque eu faço do jeito que eu quero, porque eu venho com essa roupa se eu quiser, porque eu uso esse batom, porque é meu, é problema meu, pastor, não tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quero, eu uso a roupa agarrada do jeito que eu quero, a roupa é minha, pastor, não tem nada com isso. Para que eu tenho que estar falando, dando moral para a pastor? Isso é renúncia? Não. Não é não. Renúncia é falar: hoje eu deixo tudo isso. Hoje eu escuto o dono do Natal de Jesus. Hoje eu escuto Jesus. Eu renuncio a mim mesmo. Eu não quero mais nada disso que é pecado. Eu não quero mais nada disso que me conduz ao erro. Eu recebi Jesus na minha vida. E Ele ainda trouxe para mim, colocou dentro de mim o teu Espírito. Espírito em que está a minha avó, o meu Consolador e o meu santo profeta, o santo irmão Aldo. Meu coração está cheio de amor, de felicidade. Mas eu quero concluir o versículo, porque eu não costumo falar versículo pela metade. Se alguém quer vir a mim, nós já falamos e nós queremos e queremos. Ele diz: renuncie a si mesmo, e nós precisamos renunciar, porque quem não renunciar não vai a Ele. Isso é fato, é a palavra dele. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. Qual é a tua cruz? Pode ser o teu ministério. Pode. Pode ser tua igreja. Pode. Tome ela. Tome a responsabilidade das leis que eu, Jesus, determinei que precisa acontecer nela. Abrace com as leis de Jesus, que é hoje dirigida pelo Santo Consolador e pelo pastor, o Santo Irmão Aldo. Depois de abraçar, depois de tomar a tua cruz, ele diz o quê? Siga-me, vem comigo. Vem comigo. Vem descansar nos meus braços. É este Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tenho mais tempo, mas para encerrar, para concluir esta mensagem, este sermão, o coral vai nos apresentar uma mensagem e vai dizer ao Senhor, e eu quero falar com todos os senhores, com os senhores, para todos nós, vai estar faltando sempre alguma coisa. Sabem o que é? O coral vai falar: Natal com Jesus e você.
Só falta você procurar entender o que é preciso fazer para melhor acontecer. Só falta você procurar se unir aos que estão a somar e não dividir. Só falta você abrir o coração e agradecer a Jesus pela grande redenção. E neste Natal estender sua mão e com amor fraternal firmar a nossa união. Neste Natal, ó querido irmão, neste Natal, ó querido irmão, amém. Eu convido a todos a ficarem em pé. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de coração. Pelo silêncio, pela atenção, pela reverência, pelo carinho. Não sei se terei a oportunidade de vê-los pessoalmente até o fim do ano, mas desejo de todo o meu coração muita paz, muita felicidade, felicidade verdadeira no Natal,
e no ano novo, que a Santa Avó possa vos abençoar grandemente junto com Jesus, com Virgem Maria e com o nosso profeta. Aos nossos visitantes, da mesma forma, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Que Jesus, junto aos seus santos gloriosos, vos abençoe grandemente. Venham mais vezes, compareçam mais vezes. Às vezes eu compreendo, é mesmo às vezes difícil, em uma única reunião, compreender a doutrina. Mas, com fé, nesses santos gloriosos, poderão alcançar a resposta para as suas perguntas. Façam prova do amor do nosso profeta, façam prova do amor do Espírito Consolador, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, clame por eles, e verás quão grande é o poder que eles possuem. Vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade preciosa que nos concedeu nesta noite, junto a todos os santos dos céus, santos que o Senhor determinou para estarem aqui, e nós não temos dúvida nenhuma de que eles estão conosco. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos a Jesus, a Virgem Maria, nossa mãe, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao nosso profeta. Junto com todos os santos dos céus, a nossa gratidão, a nossa adoração sincera, por estarem conosco, por nos abençoarem nesta noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, santos de Deus. Não irei citar o nome de enfermidade neste momento, mas irei sim dizer, seja qual for que houver, que ocupar o lugar no corpo dos teus filhos, de todos nós, desde o solado do pé ao alto da cabeça, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, Jesus, alivia-nos dessas enfermidades, destrói ela para bem longe, Jesus, tirando de nós, nos proporcionando saúde, gozo, vida e paz, desde o recém-nascido até o mais idoso. Que a tua bênção, que a tua graça e que a tua unção permaneça com todos nós, com todo o ministério da tua igreja, com todo o teu povo de modo geral. E pedimos também, Vó, principalmente para aqueles que estão neste momento que nós lembramos aqui, lá nos exterior, em muitos outros países, inclusive na África, onde a Senhora tem realizado um grande trabalho, uma grande missão através dos pastores que formaste lá. Dá a bênção, dá a graça, dá unção e virtude para eles, Vó. Dá entendimento e dá sabedoria para pregar o vosso nome, o nome do nosso profeta, do Santo Irmão Aldo. E eu peço agora, Vó, para as pessoas cujos nomes estão aqui na caixa de oração sobre este púlpito. Eu não sei quem são, eu não sei o que elas necessitam, mas uma coisa eu tenho certeza, a Senhora sabe, Jesus sabe, o Santo Profeta Irmão Aldo sabe, porque conhece a mente e o coração. Abençoa essas pessoas, Vó. Dai saúde, dai paz a elas. E agora, de uma forma tão especial, eu me lembro de muito dos teus filhos, Vó. Muito dos teus filhos. Entre eles parte do ministério da tua igreja, que estão enfermos, que foram contaminados por essa doença que vem assolando a humanidade, Vó. Mas, Vó, a tua igreja, o teu povo, clama, pede, Jesus, neste momento, a cura, a libertação desta enfermidade na vida dessas pessoas. São pessoas que são nossos irmãos, são pessoas que amamos, Vó. Visita lá no seu lar, lá na casa de saúde, no hospital onde estão. Envia o anjo, Jesus, do Senhor, para ir guardar, para ir amparar, para ir curar, Jesus, para dar entendimento à medicina, sabedoria, para que eles possam trabalhar em conjunto com os céus, Jesus, no sentido de dar a vida, de restaurar a saúde dos teus filhos e filha. Abençoa todos, dá a tua santa paz, Vó. Despede agora, Jesus, Irmão Aldo, da tua igreja, do teu povo. Dirija cada um de nós pelos caminhos por onde vamos passar, livrando dos males e dos perigos, nos proporcionando uma semana de muito gozo, de muita paz, de muita felicidade, e que possamos a cada dia estar unidos na grande bênção do Natal de Jesus. Recebam todos, irmãos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a bênção da Santa Avó, a bênção do nosso Santo Profeta, a bênção de Virgem Maria, a bênção do nosso Deus, e que esta bênção perdure não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, o Príncipe e Senhor da vida. Abençoa, Jesus, todos os internautas, todos aqueles que participaram conosco deste trabalho. Em teu nome já está abençoado. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor.